Eric Pulgar vinha sendo um dos pilares da equipe de Sampaoli. Muito se falava dele na parte ofensiva, com passes verticais, até com gols, né? E não se falava tanto assim da importância dele defensiva. A verdade é que ele estava suspenso no jogo contra o Palmeiras e não jogou. Depois sentiu dores na coxa, no aquecimento no jogo contra o Atlético Paranaense e também não atuou, e por conta dessas mesmas dores, acabou também não jogando contra o Fluminense. O que a ausência do Pulgar trouxe de impacto para o Flamengo? O que o São Paulo teve que mudar no time para poder se adaptar ao fato de ter só um volante atuando no meio-campo do time? É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Então vamos fazer o seguinte: já deixa o seu like. Se você não for inscrito, se inscreve agora nesse canal, tá? Eu vou rodar a vinheta e na volta vamos falar de tática? Bom, gente, recadinho importante antes da gente dar sequência. A gente está falando aqui sobre sistemas táticos. Vai falar especificamente hoje sobre o sistema 4-1-4-1, que foi o sistema que o São Paulo resolveu adotar para defender a partir da ausência do Pulgar. E aí, eu quero trazer para vocês, a promoção da LabFoot, curso sobre sistemas táticos. O curso que estava R$ 497 está só R$ 149. Você vai aprender tudo sobre os sistemas, as vulnerabilidades, as vantagens de cada um, como é que cada um deles se comporta. Então, eu recomendo demais. Então, clica aqui no link da descrição, adquira o seu agora, dá para parcelar, é muito barato, custo-benefício é realmente muito, muito bom. Fechou? Então tá bom, então vamos seguir aqui. Bom, pessoal, o Flamengo é o segundo time que mais sofre finalizações no Campeonato Brasileiro. O Flamengo realmente vem sofrendo muitas finalizações e esse é um problema que o São Paulo precisa tentar corrigir o quanto antes. Então, o Flamengo tem sofrido uma média de 15,60 finalizações por jogo, né? Não é por conta do 4-1-4-1 que vem sendo usado nesses últimos 3 jogos, basicamente, mas ele também tem um impacto em algumas situações. E aí não falo só de Campeonato Brasileiro também, né? Falo também do jogo da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Vou chegar lá ainda, fica aqui comigo que a gente vai chegar lá. Bom, o jogo contra o Palmeiras, né? Como eu já falei, Pulgar não estava presente, o Thiago Maia, que foi esse único volante, o Cebolinha e o Luiz Araújo eram os 2 pontas, eles se juntavam ao Gerson e ao Vitor Hugo para fazer essa segunda linha de 4 e ficava o Maia sozinho nesse entrelinhas com o Pedro mais adiantado. O Flamengo não sofreu tanto assim, especialmente porque no segundo tempo fez alguns ajustes, trocou o Luiz Araújo pelo Everton Ribeiro, conseguiu arrumar a equipe, e no segundo tempo o próprio Palmeiras, que já tinha vantagem, baixa demais o seu bloco, e o Flamengo para de sofrer com as bolas entrando nos espaços que o Flamengo estava ofertando ao Palmeiras. No primeiro tempo o Flamengo sofreu bastante. No fim das contas, foram 13 finalizações do Palmeiras, pouco menos do que a média do Palmeiras, que é de 14,9, e o próprio Flamengo finalizou 10 vezes e ofertou menos finalizações ao Palmeiras, 13, né, do que costuma ofertar. A gente acabou de ver 15,60 em média no Campeonato Brasileiro, né? E aí eu quero mostrar para vocês o que aconteceu nesse jogo, né? O principal problema não era nem o próprio entrelinhas, que eu vou falar sobre esse entrelinhas depois, sobre esses espaços ao lado do Thiago Maia. Mas eram essas janelas aí, esses espacinhos entre Cebolinha e Gerson, entre Gerson e Vitor Hugo, entre Vitor Hugo e Luiz Araújo. A bola acabou passando muito nesse espaço. E aí, na hora que a bola passa nesse espaço, você realmente deixa o Thiago Maia bastante sobrecarregado, porque ele tem que cuidar de uma área muito grande de campo, né? Tem que se deslocar muito e acaba sofrendo bastante, fica bastante sobrecarregado. Como o Flamengo não conseguia ser eficiente em tapar essas janelas, em tapar a passagem da bola nessas janelas, o Flamengo acabou sofrendo muito. E tinha mais uma situação. Essa aqui, né? Na hora que o Cebolinha tentava saltar, o Gerson também tentava perseguir, e foi a situação do gol do Palmeiras, que o Arthur, né, se colocou no espaço vazio ali, recebeu, e essa situação acabou gerando o gol do Dudu, né? Originando a partir da entrada dessa bola no Arthur, dessa forma como eu estou mostrando aí para vocês, acabou gerando o gol do Dudu. Contra o Atlético Paranaense, o Flamengo de novo não tinha Pulgar, por conta da contusão que ele sentiu no aquecimento, e foi obrigado a jogar só com o Thiago Maia também de volante. Com isso, ele tinha Vitor Hugo e Gerson nesse 4-3-3, mas aí, em vez de ter os 2 extremos de origem, né, tinha Arrascaeta e Everton Ribeiro. Só que aí, o Flamengo ficou mais num 4-1-4-1 do que nunca, né? E aí, acabou sofrendo 28 finalizações, a média do Atlético Paranaense é 17,3, então 11 finalizações a mais do que está acostumado a dar. O Flamengo só 8 vezes e acabou sofrendo bastante.
Muito por conta de quê? Muito porque deixou esse espaço aqui ao lado do Maia vulnerável, né? O Gerson e o Vitor Hugo, especialmente o Vitor Hugo, demoravam para correr para trás, para recompor, né, a linha, e muitas vezes esse espaço ficava muito vazio. Então eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, em vídeo, como é que o Flamengo acabou sofrendo finalizações por ter deixado esse espaço ao lado do Maia muito livre ali para os atletas do Atlético Paranaense receberem a bola e tentarem finalizar. Contra o Fluminense, o Flamengo fez um 4-2-3-1 e em bloco baixo o Flamengo já nem atuava tanto em 4-1-4-1, é bem verdade, porque o Flamengo mexia muito a sua segunda linha para poder não deixar o Fluminense em superioridade numérica. Então ficava muitas vezes o Thiago Maia no corredor central, mas os atletas sempre saltavam para poder buscar neutralizar esse tipo de jogo de jogadores aglomerados ali do Fluminense. Então a linha nem ficava muito definida, né? Não era nem um 4-1-4-1, nem um 4-2-3-1, nem dava para ver muito por causa dessa dinâmica do Flamengo sempre estar perto da zona da bola, tentar fechar aquele corredor central ali, melhor dizendo, tentar colocar bastante gente no corredor lateral, que o Fluminense gosta de evoluir pelo corredor lateral, e o Flamengo acabava deixando a linha bastante imóvel. Então nem tinha muito essa estrutura de 4-1-4-1 em bloco médio baixo, mas acabou subindo o bloco em 4-1-4-1, ou melhor dizendo, subia o bloco em 4-2-3-1, mas eventualmente o Gerson saltava um pouco mais para perseguir algum jogador do Fluminense. E foi nessa que o Flamengo praticamente fez um 4-1-1-3-1, né? Ou um 4-1-4-1, né? E aí, nisso, o Maia também ficava com muito espaço para cobrir e um espaço ao lado dele ficava vulnerável. Então, vou mostrar isso tudo para vocês agora no vídeo. Qual é o impacto que o 4-1-4-1 acabou tendo nessa dinâmica do Flamengo, nessa questão defensiva do Flamengo. Gente, aqui não é caça às bruxas e dizer, olha, esse sistema é uma porcaria, esse sistema não funciona. Não, não é nada disso. Cada sistema tem as suas vantagens e suas desvantagens. Cada sistema tem as suas vulnerabilidades. Cabe à equipe, cabe ao treinador minimizar, mitigar esses possíveis espaços vulneráveis que cada sistema pode oferecer. No caso do Flamengo, como eu acabei de mostrar, se você não fecha aquela janela de passe, se você deixa aquele espaço do lado, por exemplo, do Maia vulnerável, não protege aquele espaço pode ficar vulnerável, como ficou, por exemplo, contra o Atlético Paranaense, e o Flamengo acabou sofrendo muito por conta disso. Então o problema não está no esquema, está em não defender a vulnerabilidade que aquele esquema acaba oferecendo, por assim dizer. Tá bom? Então vamos lá para os vídeos agora para a gente ver mais um pouquinho e se debruçar um pouquinho mais sobre essa questão. Vamos lá. No jogo contra o Palmeiras, como eu falei, a estrutura inicial era de um 4-1-4-1, a estrutura base era de 4-1-4-1, mas quando o Flamengo tentava subir um pouquinho o bloco, o Cebolinha tentou saltar para poder pressionar e o próprio Gerson também tentou perseguir. Aconteceu isso daqui, ó. O Cebolinha saltou, o Gerson tentou perseguir o Veiga e ficou um espaço ali para o Arthur. Até o Ayrton Lucas abre o braço ali que eu marquei. Ó. Ayrton Lucas abre o braço e fica na dúvida porque ele percebe que aquele espaço está muito vulnerável. O Flamengo não fecha essa janela, ó, deixa essa janela aberta. O Cebolinha não consegue fechar o espaço. O Gerson persegue o Veiga. E aí a bola entra bem na janela aí, no espaço entre o Gerson e o Cebolinha. E essa aqui é a origem do gol do Palmeiras contra o Flamengo, né? Contra o Atlético Paranaense foi o jogo que realmente foi mais latente essa questão do 4-1-4-1 e do espaço que ficava vulnerável do lado do Maia, né? O Flamengo sofreu muito nisso aqui, ó. Deixava esse espaço aqui vulnerável. E aí, no caso, não foi uma finalização, mas foi uma bola do Canóbio para o Vitor Roque, que quase deu gol do Atlético Paranaense, né? Aqui, mais uma vez, ó, o Vitor Hugo demorou para recompor. O espaço aqui ao lado do Maia. E o Vitor Bueno quase fez esse gol. A bola aqui que o Matheus Cunha soltou. Aqui, o Flamengo subindo o bloco em 4-2-3-1, mas o Gerson saltando um pouco mais do que o Maia, deixava quase um 4-1-4-1, e era assim que o Flamengo sofria. Então não era em bloco médio baixo, era em bloco mais alto, né? Na subida do bloco, mas era uma estrutura parecida que também deixava o Maia em apuros e permitia que o adversário progredisse no campo de jogo. Então olha só. Ó, o Gerson mais adiantado do que o Maia. Olha aqui o Maia aqui, ó. Tá? E aí a bola vai entrar aqui e o Fluminense vai conseguir progredir. Então a verdade é que o Flamengo precisa aprender não só a se adaptar a mais de um esquema, né? O Flamengo estava se defendendo um pouco melhor em 4-4-2, por exemplo, em bloco médio e baixo, acabou abandonando por conta da ausência do Pulgar, mas também é verdade que o Flamengo está tendo dificuldade, dependendo da estrutura que usa, de defender em bloco médio e em bloco baixo. O Flamengo, quando baixa seus blocos, acaba deixando o adversário manipular a marcação, ganhar as costas, trocar passes. Foi assim contra o Palmeiras, contra o Atlético Paranaense, contra o Fluminense. Tem sido assim
e a torcida espera que o São Paulo, por exemplo, possa estar usando essa semana aí sem jogos, né, para poder fazer ajustes exatamente nisso. Gente, então era isso. Eu queria me despedir, agradecer mais uma vez pela audiência, pela parceria de todos. Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de compartilhar esse vídeo, deixar o like e também não deixe de adquirir o curso Sistemas Táticos do LabFoot. Vale muito a pena esse custo-benefício aqui, cara, é coisa de maluco, tá? Então é isso, tamo junto, até o próximo vídeo, abração, valeu!